Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu vou falar sobre força da fraqueza. É muito difícil se manter firme nas dificuldades, principalmente quando elas duram muito tempo ou quando parece que elas nunca vão se resolver. Eu, como cristão, já recebi forças do Senhor para aguentar muitos momentos difíceis na minha vida. Diversas vezes Ele me deu aquela paz que sobrepassa todo entendimento. Em alguns momentos, eu até consegui passar por essas dificuldades sem que as pessoas ao meu redor notassem o que estava acontecendo. E aí, quando as pessoas ficaram sabendo o que tinha acontecido, falavam: nossa, você tem muita fé, você tem muita força. Mas eu sei que a verdade é outra, a minha força vem do Senhor. Como diz em Salmo 18:2, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, a minha fortaleza. E lá de novo no Salmo 28:7, o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Mas nem sempre é fácil, muito pelo contrário, na maioria das vezes é difícil e tem momentos quando eu acho que não vou conseguir. Carregar a carga sozinho é difícil. Manter a confiança no Senhor e a fé de que Ele vai cuidar de tudo também é muito difícil. E muitas vezes eu me sinto como um menino pequeno, abandonado no mundo, sem força, sem capacidade para vencer e sem esperança. Aí eu tenho que me lembrar do que Paulo falou sobre Abraão em Romanos 4:18. Com a esperança, ele creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, e não enfraqueceu na fé, não duvidou da promessa de Deus, e ficou certo de que o que ele tinha prometido era poderoso para cumprir. E isso é exatamente o que acontece comigo. Eu acredito em Deus, acredito nas promessas dele, tenho fé, tenho esperança, mas às vezes essa esperança não é o suficiente. E quando ela fraqueja, eu tenho que continuar confiando contra a esperança que falhou, a despeito dela. Só que quando você aguenta tempos difíceis com a força de Deus, com a força que Ele te dá, muitas vezes as pessoas acham que você é um sujeito forte. Elas criam essa imagem de que você é uma pessoa inabalável e essa imagem começa a te contaminar. Ela vira uma cobrança no seu ego. E o seu orgulho não quer perder o status de força inabalável. E o inimigo de Deus começa a usar isso contra você. Mas não dá para manter essa imagem e nem Deus quer que você a mantenha. Porque ela não é real. Deus é a rocha, não você. Se você se firma nele, você parece inabalável, porque está se apoiando nele. Mas se em algum momento você decidir se apoiar na sua própria força, naquela força que veio da imagem de pessoa indestrutível, você vai acabar se decepcionando, porque essa força imaginária vai falhar. Você vai desabar e aí o inimigo da sua alma vai usar esse momento de fraqueza para te condenar. Te acusar de não ser tão forte, de falhar a Deus. O que as pessoas vão pensar de você? Elas vão achar que você é um fraco e que Deus falhou com você. E por isso é que Ele insiste tanto que você se apoie na sua própria força, não na de Deus. Por isso também que toda vez que você começa a ler a Bíblia, ler textos inspirados sobre Jesus, se fortalecer em Deus, o inimigo da sua alma já começa a falar: tá bom, já chega, já leu o suficiente, já está forte bastante, não precisa ler mais. Te dá aquela sensação de que, já estou muito bem. O inimigo quer que você fique fraco. Mas o que ele não sabe é que Deus também quer. Nós sabemos disso pelo que Paulo disse em 2 Coríntios 12:10. Sinto prazer nas fraquezas, pois quando estou fraco, então é que sou forte. E por que ele disse isso? Porque ele tinha uma fraqueza e sempre pedia a Deus para livrá-lo dela. E o Senhor acabou respondendo para ele um dia, falou: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Paulo concluiu: de boa vontade eu me glorio nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Só que na teoria tudo é mais fácil.
Mas quando chega a prática, na hora de passar pelo fogo, pelas batalhas, pelas dificuldades, na hora que você se sente fraco, indefeso, inseguro, aí que vem a verdadeira prova de ouro. Como disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, 1 de Pedro 1,7, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é purificado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para continuar firme. Então, essas provas são para nos fortalecer. Eu já falei disso várias vezes em outros vídeos. Mas mesmo sabendo dessa verdade, as batalhas continuam difíceis. Os momentos de fraqueza sempre surgem. E quando eu começo a me sentir fraco, as vozes do inimigo me dizem para desistir, parar de lutar, me entregar, muitas vezes dá vontade. Deus sabe quantas vezes eu já pensei em jogar a toalha. Tem momentos em que você começa a dar lugar aos pensamentos negativos e aí eles vêm como uma enorme enxurrada. O inimigo tem um arsenal de boas justificativas para te ajudar a desistir. Às vezes ele vem com as mesmas de sempre, mas se ele vê que elas não estão funcionando, as velhas desculpas, ele começa a tentar novas táticas, faz um verdadeiro apelo à sua consciência para que você desista, pois é o mais lógico, é o mais sensato, é a única saída, não tem solução. Isso aconteceu comigo na hora que eu estava preparando a última live. E o mais incrível é que ele tentou me desanimar de fazer a live, e mesmo depois que eu já tinha feito, ele começou a criticar a live na minha mente, falando que ela tinha ficado ridícula, que eu tinha que apagar esse arquivo, e que também podia aproveitar para apagar a live anterior, porque também não tinha ficado boa. E esse é o inimigo da sua alma, esse sujeito fraco, medroso, trapaceiro, covarde, que não tem como te deter. A única saída dele é fazer você desistir de lutar. Eu falei disso na live do Campo de Batalha da Mente. Quem não assistiu, vale a pena, é muito boa. Mas aí, voltando à última live, se você se lembra, eu comecei me desculpando por não estar tendo tempo de preparar direito as lives, e aí, quando ela acabou, eu fiquei me sentindo desencorajado, que eu não estava fazendo nada certo para Jesus, que meus esforços eram inúteis. Aí no outro dia, o meu amigo Jota veio me falar que tinha gostado dela, que a relação que eu tinha feito com o parapente foi muito legal. Essa relação, o inimigo tinha falado que tinha ficado ridícula, mas eu descobri o contrário, que ela foi boa. E depois uma grande amiga minha, a capelã Sandra Regina, postou um comentário no canal agradecendo o vídeo. Isso renovou a minha fé e a minha esperança de que eu tenho que continuar fazendo o que eu posso, como posso. Não na minha força, mas na força de Deus em mim. Isso acontece com cada um de nós nas diversas áreas da nossa vida. A carga fica mais pesada do que nós achamos que damos conta. O inimigo da nossa alma se aproveita daquele momento de fraqueza e começa a descarregar toda a sua propaganda negativa. Todos os pensamentos negativos, as dúvidas, medos, receios, incertezas, cada um com uma ótima justificativa, tudo para fazer você realmente desistir. Mas e aí? O que nós, meros mortais, podemos fazer a respeito? Bom, primeiro temos que lembrar de não entreter esses pensamentos negativos, não ficar alimentando essas ideias, porque elas são como as sementes, elas vão crescer e começar a tomar conta da sua mente e embaçar a sua visão da realidade. Como diz aquele antigo ditado, você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas não precisa deixar que eles façam um ninho nos seus cabelos. Então, quando esses pensamentos começarem a surgir, comece a combatê-los imediatamente, com o que você sabe da palavra de Deus, com as promessas de Deus que você lembra, com qualquer versículo, passagem, pensamento que você se lembrar. Por isso é tão importante ler versículos que vão te encorajar, assistir vídeos que fortaleçam a sua fé, cantar canções de fé. As canções têm um efeito fortíssimo, elas são um louvor a Deus. Eu até criei um canal de música cristã só para ser um apoio nesses momentos para quem quiser. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos e quando estava no Brasil, eu adorava ir nas reuniões, escutar as músicas cristãs que nós costumávamos cantar. Ela gostava especialmente dos antigos corinhos cristãos.
São umas músicas mais antigas da igreja. Então, quando eu coloquei esses corinhos no canal de música, ela não parou de escutar. Eu criei uma playlist, ela fica ouvindo, cantando junto e se fortalece com eles. E é até engraçado, porque quando eu olho as visualizações dos vídeos no canal Deus Sem Igreja e comparo com a do outro canal de música, no Deus Sem Igreja não tem nenhum vídeo com mais de 100 visualizações. A maioria tem bem poucas, 2, 5, 10. Mas os vídeos da playlist de corinhos cristãos no Garrafa Nova tem mais de 1000 visualizações. Porque eles são um encorajamento para ela e para mim. Porque se eu gravei alguma coisa que ajuda alguém, eu fico realizado. Isso me encoraja. Não interessa se eu desafinei, se a gravação foi amadora, se o vídeo não está bom, se eu errei algum acorde. São músicas para louvar a Deus e para levantar o astral. Mas é claro, eu sei que muitas pessoas não gostam de músicas cristãs. Tudo bem, isso não é pecado, é gosto musical. Não interessa o que você faça para combater os pensamentos negativos e para se fortalecer com a força de Deus. O importante é fazer alguma coisa a respeito. Já aconteceu comigo, de chegar naquele momento que parecia ser o fim da linha, quando eu não tinha mais nenhuma ideia do que fazer, tinha perdido todas as forças, tinha tentado de tudo o que eu sabia, ou que eu estava com vontade de tentar, e nada deu certo. E os pensamentos negativos continuaram, e aquela vontade de desistir também. Nessas horas é bom lembrar do Pedro. Quando me dá aquela vontade de desistir, e eu me rendo aos pensamentos do inimigo, Deus é amoroso bastante para me lembrar daquele episódio de João 6, quando Jesus fez aquele sermão duro sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. Muitos dos discípulos dele ficaram escandalizados e o abandonaram. Aí Jesus chegou para os 12 e perguntou: vocês também vão querer se retirar? E aí Pedro, que também estava em choque com o sermão, respondeu: Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E essa é a dura verdade. Não existe opção de desistir, só de continuar lutando. Foi o Winston Churchill que disse: se você está passando pelo inferno, continue marchando. Então, se a coisa ficou ruim demais e a vontade de desistir não desaparece, nós temos que continuar, mesmo que seja por falta de opção. Opção 1, seguir o Senhor e continuar confiando mesmo que não dá mais. Opção 2, desistir e virar um tapete para o inimigo da sua alma ficar pisando, limpando os pés, até você se dar conta do que está acontecendo, se levantar todo sujo e começar tudo de novo. Quando eu chego no ponto que eu deixo o inimigo me convencer que eu não sirvo mais para Deus, que Deus não pode mais me usar, eu já tenho uma atitude que eu simplesmente paro de combater. Eu concordo com o inimigo. Falo: não, tudo bem, tá certo. Só que eu vou continuar mesmo assim. Porque eu sei que qualquer outra opção, para mim, é pior. Pelo menos, lutando, eu posso acabar ajudando alguém. Como aquele ditado do humor negro: até um esquilo cego encontra uma noz de vez em quando. Então o segredo é continuar lutando. Não na sua força, mas na força de Deus. Não com as suas táticas, seus conhecimentos, suas estratégias, a sua sabedoria, mas com a unção de Deus, o poder dele. Tem uma história muito bacana, está lá no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, sobre o pequeno pastor de ovelhas, ruivo, sardento, de boa aparência, que foi levar comida para os seus irmãos que estavam lutando contra os filisteus. Quando chegou no acampamento, ouviu o gigante filisteu desafiando os soldados do exército israelita. O gigante tinha feito isso por 40 dias, falando coisas horríveis contra Deus e desafiando os soldados de Israel a enfrentá-lo, mas ninguém teve coragem. Aí o menino pastor ficou revoltado e decidiu enfrentá-lo. Levaram ele para o rei e ele disse: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar contra ele. Só que o rei olhou para aquele menino e falou: você não pode lutar contra esse filisteu, você é um rapazinho, ele tem sido soldado a vida toda. Mas o que Davi respondeu?
Meu senhor, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele. Ataco, tomo a ovelha, e se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio ele até matar. Eu tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu, que desafiou o exército de Deus. E aí Davi completou: o Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Quer dizer, ele confiava na força dele? Não, ele sabia que quem salvava ele nas situações de perigo era Deus. Aí o rei viu que o menino estava determinado e respondeu: tá bom, vai, e que o Senhor esteja com você. Mas o rei confiava nas técnicas de guerra, nos armamentos e apetrechos, e resolveu colocar a armadura dele no jovenzinho pastor. Porque para o rei a garantia não estava em Deus, mas na armadura. Era ela que ia proteger o menino. Então ele deu sua própria armadura para o Davi usar, pôs o capacete de bronze na cabeça dele, a couraça para ele vestir, amarrou a espada em cima da armadura. O Davi tentou andar e não conseguiu, porque ele não estava acostumado com aquele peso todo. E aí ele falou para o Saul: não consigo andar com tudo isso. O rei Saul não estava acostumado a confiar em Deus. Ele confiava na força do braço dele, no poder da sua espada, ele confiava na sua armadura. Mas Davi tinha fé em Deus. Ele sabia em quem estava a sua confiança. Deus já tinha mostrado o seu poder para ele quando ajudou ele a enfrentar leões e ursos. Então ele pensou assim: bom, eu já treinei com um leão, já treinei com um urso, então agora eu vou encarar esse gigante. O tempo todo Davi estava se apoiando na força e no poder de Deus. Tanto que quando ele foi lá, escolheu as pedrinhas lisinhas no riacho, colocou na sacola, pegou a funda, saiu para enfrentar o Golias, chegou na frente do gigante, e o enorme soldado debochando de Deus, debochando Davi, ele respondeu assim: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso. Hoje mesmo o Senhor Deus vai entregar você nas minhas mãos e eu vou cortar a sua cabeça. Ele tinha certeza disso. E ainda falou outra frase muito mais bacana. Ele falou: todos aqui vão ver que Deus não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele vai entregar todos vocês nas nossas mãos. O final da história, todo mundo sabe: Davi, usando só uma pedra, acertou a cabeça do gigante, que caiu desmaiado. Ele correu até o Golias, tirou a espada dele, cortou a cabeça dele com a espada, e o exército de Israel pirou com o que tinha acontecido, partiu para cima dos filisteus e venceu a batalha. Tudo isso porque tinha um sujeito que não confiava em si mesmo. Ele confiava em Deus, no poder de Deus. Os outros se apoiavam na sua própria força. E eles sabiam que a força deles não era suficiente para enfrentar aquele gigante. Mas eles nem pensaram em recorrer a Deus. E qual é a lição dessa história? Onde ela nos leva? Lá no começo dessa live, em não nos apoiarmos na nossa própria força. Mesmo que as pessoas te achem forte, mesmo que o inimigo insista que você é um ungido de Deus, está cheio do poder, da força dele, que agora você está numa sintonia bacana com Deus. Não é assim que funciona. O que o Paulo falou? Quando estou fraco, é então que sou forte. Porque Deus fez questão de deixar o Paulo passar uns perrengues pesados, para ele entender que a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo tinha muito conhecimento de escrituras, foi criado com os fariseus, ele se gabava do que sabia. Por isso Deus permitiu que ele tivesse uma fraqueza, para não ficar confiando em si mesmo, mas confiando em Deus. Como disse João Batista em João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Jesus tem que crescer dentro de nós cada vez mais, para ser sempre mais dele e menos de nós. Tem até uma música no canal chamada Mais Jesus, que fala exatamente isso. Muito bonito. E quando ele cresce em nós, nós não ficamos confundidos. Como diz o Salmo 22,5, os que confiam no Senhor não serão confundidos. A gente fica abalado, fica desanimado, deprimido, desencorajado. Essa é uma realidade. Mas nós nunca podemos desistir. Falhar faz parte. Falhar com as pessoas, falhar com Deus, falhar consigo mesmo. Falhar não é o problema.
Desistir é o problema. Nessa luta, nós precisamos ficar bem agarradinhos com Deus, bem perto dele, recebendo dele toda a força, o conforto e a fé para cada dia. Essa é a nossa parte, ficar perto dele. O resto ele vai fazer, e é ele que vai cuidar de nós. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.